Daniel Alves jogando no Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir essa história. Quero falar sobre Gemerson, que tem negociações com o clube da primeira divisão do futebol brasileiro. Quero falar ainda sobre Cuiabá e Atlético Mineiro, que desistiram de se juntar aos outros clubes brasileiros contra o Flamengo naquela questão envolvendo o público. Tem notícias ainda sobre o primeiro dia de vendas do token do Corinthians. E a notícia é boa, vou falar sobre o Palmeiras, que ainda precisa vender jogador nessa temporada para fechar a conta no azul, além de dois clubes grandes, famosos, conhecidos, que podem cair da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, só queria lembrar que você ajuda demais o nosso trabalho deixando o like no vídeo. Por quê? Porque o YouTube passa a recomendar esse vídeo para mais gente. Se você ainda não é inscrito no canal, ajude a gente a chegar a 1.100.000 inscritos. Estamos agora com 1.070.000. Para ajudar é só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se e se tornar inscrito não vai pagar absolutamente nada. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Bora dividir um recado legal com vocês. O site de apostas agclub7.bet mudou e agora é Aposta Ganha. O site é totalmente novo e foi desenvolvido para sua experiência ser ainda melhor. São diversas opções de esporte, como futebol, basquete, Fórmula 1, entre outros. E centenas de possibilidades de mercados diferentes, para você ter mais chance de ganhar e com bastante segurança. E tem mais notícia boa. Fazendo agora seu cadastro na Aposta Ganha, pelo link que eu vou deixar no comentário fixo, você ganha R$20 em crédito de apostas sem rollover. Caso você já tenha cadastro na Aposta Ganha, é bem fácil. Entra no site apostaganha.bet, utiliza o chat, manda o cupom Nicola20 e receba esses créditos. Lembrando que se você já tinha se cadastrado na agclub7.bet, a sua conta na Aposta Ganha já está ativa. Basta utilizar as mesmas informações do antigo site para fazer seu login. Aposta Ganha, emoção até o final. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Corinthians. Quero contar como é que se deu o primeiro dia dos tokens alvinegros no mercado aberto. Lá no dia 2 de setembro, o Corinthians vendeu em pouco mais de 2 horas 850 mil tokens. Na oportunidade, o valor fechado de cada token, $2 ou R$10. Nessa sexta-feira, houve o primeiro dia de mercado aberto, sem fixação de preço. E a boa notícia para o torcedor corintiano é que a criptomoeda do Corinthians se valorizou. Ela começou o dia com 10 e terminou o dia valendo R$15. Se você tinha ou tem criptomoeda do Corinthians, você já valorizou o seu patrimônio em 50%. É legal também contar que foram mais de 1 milhão de negociações de tokens. Aí você vai falar, Nicola, mas se tem 850 mil tokens, como é que foi 1 milhão de negociações? É porque os tokens podem ser vendidos mais de uma vez dentro do mesmo dia, de acordo com a lei da oferta e da procura. A previsão importante de que outros 19 milhões de tokens sejam colocados no mercado ao longo dos próximos 5 anos, tempo de contrato entre o Corinthians e a Sócios.com. E o Corinthians lucra com a movimentação desses tokens e, obviamente, com a possível valorização. Se o time for bem, se houver muita procura para comprar a moeda, a criptomoeda do Corinthians, todo mundo sai ganhando. Só para usar alguns exemplos, o PSG na França começou valendo €2 para cada moeda. E recentemente já valia mais do que 20 euros. É a oportunidade que os times encontraram de gerar mais receitas e de colocar os torcedores para participarem do dia a dia do clube. Bom, quero falar agora sobre o Palmeiras, que ainda precisa vender jogadores para fechar o ano no azul ou para pelo menos bater a meta estipulada no orçamento para 2021. O Verdão havia colocado como objetivo faturar cerca de R$80 milhões com transferências de atletas. A conta hoje está um pouquinho inferior, R$58 milhões, ou seja, ainda restam 22 milhões que o Palmeiras vai precisar conseguir nos próximos meses. Quais foram as vendas até agora? R$39 milhões da transferência do Vinha para Roma da Itália. Existem bônus nesse contrato, mas é bem improvável que esses bônus entrem ainda nessa temporada. O Emerson Santos também foi vendido, foi para o Kashiwa Reysol do Japão, negócio de R$9 milhões, e mais recentemente o Red Bull Bragantino pagou R$10 milhões no Vitinho.
39 mais 9 mais 10 e a gente chega aos 58 milhões de reais para os 80 estipulados ou previstos. Faltam 22 milhões de reais. O Palmeiras teve algumas oportunidades para bater com folga essa meta. Por exemplo, recentemente o Grupo City ofereceu 45 milhões de reais para a compra do Wesley. O Palmeiras recusou, assim como já havia feito com ofertas do Watford pelo Danilo, sondagens pelo Patrick de Paula, pelo Gabriel Menino. O Palmeiras entende que seus meninos valem mais do que as ofertas momentâneas. A crise, a pandemia, a falta de receitas faz com que as ofertas tenham sido menores. E o Palmeiras vai postergando a venda dos seus atletas revelados na base e titulares no time principal, porque sabe que eles valem bem mais do que as ofertas recentes. Quero contar uma informação exclusiva para vocês agora. O zagueiro Gemerson, ex-Corinthians, é pretendido pelo Grêmio. Nos últimos dias, dirigentes do Grêmio procuraram os representantes do Gemerson para iniciar tratativas. Vale lembrar que o Gemerson está desempregado há quase 2 meses, desde que deixou o Corinthians. O contrato dele acabou, existia uma conversa boa para que ele fosse para o Atlético acabou recuando pela falta de dinheiro. O Galo preferiu gastar grana no Diego Costa do que num zagueiro, até porque o Nathan Silva, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, voltou para o Atlético e tem jogado muita bola. Pois bem, o Gemerson tinha a expectativa de voltar para o futebol europeu, não rolou, as janelas por lá já estão fechadas, sobraram bem poucos mercados. Estados Unidos, México, mundo árabe, e a tendência é que o Gemerson acabe ficando no Brasil. Ele está em busca de um clube e certamente já vai pedir bem menos do que em outros tempos. A pedida inicial, assim que ele deixou o Corinthians, era de mais ou menos 700 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. O Grêmio, que já abriu negociações, certamente, se fechar, vai pagar menos. Atleta de 29 anos de idade, com experiência internacional, muito bom jogador, que ao lado de Jeromel e Kahneman, certamente formaria um trio de zaga bastante interessante. Ou você discorda? Gemerson caberia no seu clube do coração? Usa o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre aquele movimento dos clubes brasileiros contra o Flamengo pela volta do público ao estádio. Você vai lembrar que rolou uma reunião ao longo da semana e 19 clubes, ou seja, todos exceto o Flamengo, se mostraram contrários à intenção do Flamengo de jogar com o público. O Flamengo promete levar gente ao estádio para as partidas contra o Grêmio na Copa do Brasil, contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro e contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Esse jogo da Libertadores nada tem a ver com os outros clubes, a preocupação dos times daqui é com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, para não gerar uma desigualdade, até porque todos os outros ainda não têm autorização. Pois bem, nessa sexta-feira, liderados pelo Palmeiras, os clubes foram ao STJD pedindo a anulação da liminar que permite ao Flamengo jogar com o público em seu estádio nas partidas em território ou nas partidas em competições nacionais, para ser mais preciso. Eram 19, já são agora só 17. 2 times pularam fora, são eles o Atlético Mineiro e o Cuiabá. O Atlético justifica que não acha lógico entrar com uma ação na justiça ou no STJD pedindo para que a liminar seja cassada, sendo que o Atlético também tem essa liminar a seu favor. O Flamengo, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro foram clubes que já haviam procurado o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e já haviam conseguido autorização. E o Atlético, dentro dessa ordem normal das coisas, falou: pessoal, não tem muito cabimento eu entrar com um pedido para caçar uma liminar que eu mesmo pedi lá atrás. O Atlético tem dito que se o Flamengo entrar em campo com torcida, o Atlético também vai começar a usar a torcida. Ele é contra, ele acha que não é bacana que os times joguem com torcida. Mas se alguém infringir esse acordo comum, o Atlético vai também começar a jogar com torcida. Sobre o Cuiabá, por que o Cuiabá também não aderiu ao movimento e acabou recuando? A justificativa do Cuiabá é de que ele vai aguardar pela reunião dos clubes, marcada para 28 de setembro, e ele torce para que a liberação do público no estádio para todos aconteça a partir de 2 de outubro. É legal também lembrar que o STJD marcou uma audiência para julgar esse caso do Flamengo, sobre a volta do público ao estádio ou não, para 23 de setembro. Acontece que os jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro serão anteriores a essa data de 23. Por isso o pedido dos clubes, dos 17 times, para que o STJD faça uma análise em caráter preliminar, em caráter de urgência, para antes do julgamento da causa tem uma colocação. Essa história ainda vai render bastante. Se o Flamengo conseguir levar público ao estádio, vai causar bastante barulho. O Grêmio prometeu, vamos ver se vai cumprir também, que não entraria em campo para jogar a Copa do Brasil.
Já existe muita gente falando, pode dar problema, o Grêmio pode depois sofrer punições, enfim. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre Daniel Alves, que não joga mais no São Paulo, que ainda não rescindiu seu contrato com o Tricolor, mas tem sido muito especulado no Flamengo. Contei para vocês ontem que o São Paulo tem a suspeita de que o Daniel Alves já tem algum clube. Por isso, esse processo todo de confronto com o Tricolor. É legal também contar que no São Paulo a principal suspeita é do Flamengo. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma fonte minha do departamento de futebol rubro-negro. Essa fonte não quis confirmar o interesse do Daniel Alves no Flamengo, ou melhor, do Flamengo no Daniel Alves. Mas precisamos entender a realidade. Você acha que alguém do Flamengo ia confirmar? Não, queremos sim, é a gente que está articulando nos bastidores. Isso pesaria ou pegaria muito mal para o próprio Daniel Alves. Então essa negativa do Flamengo nesse momento, ela me parece absolutamente normal e natural. Dá para imaginar sim, que a partir do momento em que o Daniel Alves esteja livre no mercado, sem qualquer vínculo com o São Paulo, não só o Flamengo, mas outros clubes brasileiros sondem a situação do jogador, que tem só 6 partidas no Campeonato Brasileiro e ainda poderia defender um outro time. O prazo final para inscrições no Brasileiro é em 24 de setembro. A questão da Libertadores é meio dúbia. A inscrição final para a Libertadores termina em 17 de setembro. E o Flamengo ainda tem jogos da semifinal e de uma eventual final. O Daniel já disputou a Libertadores por outro clube, mas nessa Libertadores a gente já viu jogadores mudando de clube. Será que o Flamengo conseguiria inscrever o Daniel Alves também na Libertadores da América? Você gostaria do Daniel no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer que time você torce e se ele caberia. Só para arrematar sobre esse assunto. A dívida do São Paulo com o Daniel Alves é de 12 milhões de reais e tem mais 6 milhões de reais para intermediários, ou seja, uma dívida total de 18 milhões de reais. E o Tricolor decidiu que o Daniel Alves não joga mais pelo clube porque na quarta-feira um advogado do Daniel entrou em contato com o São Paulo para dizer que as 2 propostas feitas pelo Tricolor para pagamento dessas dívidas foram recusadas e que ele só se reapresentaria ao São Paulo a partir do momento em que essa dívida fosse acertada. O São Paulo não gostou, sentiu ofendido e decidiu excluir o Daniel Alves dos treinamentos. Ou melhor, excluir o Daniel Alves da possibilidade de jogar. Daniel Alves tem à disposição o centro de treinamento de Cotia, para fazer seus treinamentos a partir de agora. E eu tenho batido na tecla de que o Daniel Alves tem um salário de 1,5 milhão de reais por mês no São Paulo, certo? Só que o custo total do Daniel Alves por mês é de 1.700.000 reais, já colocando também os impostos. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Davi Luiz, enfim, foi contratado pelo Flamengo. A reunião que eu contei para vocês no final da tarde de ontem surtiu efeito, todos os últimos detalhes foram acertados. A informação que eu tenho com uma pessoa envolvida nas negociações é de que ele vai ganhar cerca de 1,5 milhão de reais por mês, 60% em carteira, 40% em direito de imagem. Tem também luvas pequenas que vão ser pagas ao longo do tempo de contrato até dezembro de 2022. E aí uma curiosidade, o Davi Luiz será o único jogador do Flamengo cujas redes sociais são maiores do que a do rubro-negro. Logo, o Flamengo, dono da maior torcida do Brasil. O Davi Luiz tem, por exemplo, no Instagram, 19.800.000 seguidores, contra 11.100.000 seguidores do rubro-negro. No Twitter, o Davi tem 8.700.000 seguidores contra 8.100.000 do Flamengo, só para vocês entenderem um pouquinho da força e do tamanho do mais novo reforço rubro-negro. Quero fechar o vídeo falando sobre 2 clubes bastante conhecidos, populares e que correm o risco de cair para a Série D nesse fim de semana. O Santa Cruz e o Paraná, que disputam a Série C, podem matematicamente serem condenados à queda para a 4ª e última divisão. E os resultados nem são tão malucos assim. O maior problema, ou só para vocês entenderem o drama desses 2 times, é que a gente está a 3 rodadas do fim da Série C e os times já podem cair, mesmo com tanta antecedência. A situação do Santa Cruz é a seguinte: o time é o lanterna do Grupo A e cai se perder para o Altos em casa e o Floresta vencer a Tombense. Combinação de resultados. Já o Paraná, que é lanterna do Grupo B, cai se perder para o Mirassol, que é um concorrente direto contra o rebaixamento, e se o São José empatar com o Figueirense. Vou te dizer, nem é meu papel ficar torcendo para ninguém, né? Mas o Santa Cruz tem um papel extremamente importante dentro do futebol brasileiro e nordestino.
torcida extremamente apaixonada. Torço muito para que os dois consigam se safar dessa possibilidade de rebaixamento. Série D, falo com causa própria, sou torcedor da Portuguesa e estou sofrendo bastante na Série D. É melhor evitar. Se a gente puder, evite. Certamente o torcedor vai ter um pouquinho mais de conforto, porque a Série D é bastante complicada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Na manhã desse sábado eu volto à tarde com mais novidades. Assim que surgirem coisas a gente vai contando para vocês. Combinado? Só para arrematar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Abraço, tchau, tchau!